E eu falei pra Giovana, falei, olha, o dia que você nasceu foi um dia transformador na minha vida, muito feliz. Mas o dia que ela se formou médica foi mais feliz. Porque assim, é a conclusão, é de você falar assim, bom, aquele bebezinho minúsculo que um dia eu recebi com 25 anos de idade e morrendo de dúvidas, medos, angústia, aflições. Iniciamos nesse instante a cerimônia de colação de grau da 86ª turma do curso de Medicina da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, que irão receber os membros da congregação de onomatopsia. No caso dela, por conta do longo tratamento médico que ela tinha pela frente, a dúvida de não saber se eu daria conta de criá-la bem e de ajudá-la a enfrentar um mundo que é muito preconceituoso com a deficiência física. Então eram tantas dúvidas, tantos medos na largada, no momento que ela nasceu, que vê-la caminhando para pegar o diploma de médica, para mim, assim, e fomos para a colação. Então tava todo mundo, na hora de começar, eu esparramei apito na mão de todo mundo. Mas eu falei, eu não quero nada. Eu só quero ver. Eu quero ter certeza que eu estou integralmente conectada com ela no momento em que ela vai pegar o diploma. Só de falar eu choro. E aí foi assim. Ouvi o nome dela. Olhar a Giovana caminhar 10 passos para pegar um diploma de médica. Eu sei que ela correu muitas maratonas para chegar ali. Então, eu só olhei e gritei o nome dela bem alto, o mais alto que eu podia. Porque nos passos dela tem uma luta muito grande. O pacto que a gente fez na maternidade tinha levado a gente até aquele momento. Eu sou Adriana Araújo, jornalista, e sou a mãe dela, da Giovana. Em 2020, eu publiquei um livro para compartilhar a nossa jornada juntas, para que a Giovana pudesse caminhar com as próprias pernas. Agora, com esse podcast, eu vou ao encontro de pessoas que foram importantes demais na nossa jornada. E olho no olho, eu posso agradecer e falar do amor que eu sinto por eles. Falo também de inclusão. São 18 milhões e meio de pessoas com deficiência no Brasil e a gente conhece muito pouco essa realidade. A gente precisa conhecer e escutar as mães, porque a inclusão começa por elas. Nesse primeiro episódio, eu volto ao começo, a 1997, quando a Giovana nasceu. Esse é o podcast Sou a Mãe Dela, episódio 1, A Minha Menina. Então, quando eu olho para trás e falo que história eu vou contar, eu acho que é essa história que a gente vai contar é a história de um encontro de duas meninas, eu e a minha filha Giovana, a minha menina. Foi muitas vezes uma luta de nós duas por um objetivo de conquistar a independência dela, para ela poder caminhar, já que ela nasceu com uma síndrome ortopédica que é grave e que afetava diretamente os movimentos das pernas e a possibilidade dela caminhar. Mas é também a história de ter encontrado ao longo desse caminho muitas pessoas
que disseram sim pra gente, que seguraram a nossa mão. Bom, eu era uma repórter em começo de carreira. A gente está falando do começo de 1997. Em Belo Horizonte, um dos símbolos da capital mineira se transformou também em símbolo do Natal. É o que mostra ao vivo a repórter Adriana Araújo. Na Praça da Liberdade, as palmeiras centenárias da Alameda Central se transformaram em árvores iluminadas de Natal. Eu era uma repórter de televisão, em começo de carreira, na TV Globo. E eu descobri que eu estava grávida. E a gravidez, no começo, transcorreu normalmente. Mas do 4º para o 5º mês de gravidez, eu descobri que a Giovana teria uma diferença física. Inicialmente parecia que seria um pé torto congênito, que é algo mais simples de resolver. Só que os meses foram passando, novos exames foram sendo feitos a cada 15, 20 dias, tinha que repetir os exames de ultrassom, e o caso foi se agravando. E aí a gravidez se tornou uma gravidez muito angustiante, porque a cada novo exame de ultrassom vinha a notícia, possível ausência de um osso, vamos verificar mais à frente. Aí depois confirmava, afetou também a perna esquerda, não é só o pé direito, vamos confirmar. Até confirmar que ela tinha uma deficiência também na mão direita, faltavam dedos na mão direita. A gente sabia que era uma síndrome ortopédica grave, rara, e que ela teria que começar um tratamento imediatamente. Esse processo da gravidez, da angústia de esperar a próxima notícia, e aí a notícia que vem não é positiva, o caso se agrava, e se agrava, e se agrava, é muito aflitivo, muito aflitivo. E eu cheguei a pedir para a obstetra um parto prematuro. Então a obstetra, a doutora Ana Lúcia, teve muita paciência, sabedoria de conduzir, porque eu estava realmente muito aflita. Oi? Vim te fazer uma surpresa. Gente, E eu nunca mais me encontrei com a doutora Ana Lúcia. Então, eu tinha dúvida se eu lembrava da fisionomia dela. Falei, será que eu vou reconhecer? Óbvio que quando ela encontra comigo, que ela abre a porta e dá de cara comigo, eu tenho uma lembrança física dela muito forte. Puxa, é ela, claro, eu não esqueci de jeito nenhum. Você me reconhece? vai, Adriana, claro. As duas. Peraí. Peraí, é uma surpresa. Foi o seguinte. A doutora Ana Lúcia é uma mulher muito marcante. Ela é firme, assim, ela te passa segurança. E é uma mulher que naquela época, eu estava com 24 anos, ela devia ter 40 e poucos anos, uns 45 anos. E independente, sabe assim, um jeito de uma pessoa decidida. E aquilo, de alguma forma, se tornou um modelo para mim. Ela me amparou, ela foi otimista, alegre, me acolheu e a gente começou o pré-natal. Eu tinha um professor que falava que a gente tinha sempre, na nossa profissão, um ponto no horizonte. E a Giovana foi um deles, que nós começamos a seguir a trajetória dela intraútero, que foi com 12 semanas. Eu estava saindo do consultório quando você chegou. Desesperada, eu abri o consultório, lembra disso? Estava sozinha. O primeiro exame que indicou que a Giovana teria algum problema, alguma deficiência no pé, eu já liguei imediatamente para ela. Eu abri o consultório, entrei, você tinha acabado de fazer o ultrassom e o carneiro tinha me falado do pé torto. Do pé torto congênito. Pé torto congênito. Eu vi e disse assim, olha, pé torto congênito tem nada, não precisa preocupar. A gente resolve isso em 2 tempos. Aí eu liguei pro carneiro. E ele me contou uma coisa na sua frente. Só que eu não podia transmitir. Que era mais sério. Ana, e vai vir mais coisa por aí. Eu falei só,
Não tem problema, vão lá, vão. E aí, com 21 semanas, ele viu que a tia era um pouquinho menor, né? Você teve angústia. Mas, não tinha como não ter angústia. Mas você não descabelou, você nunca pensou em ter pena. O dia do parto foi um dia muito maluco, porque fiz unha, fiz sobrancelha, tipo, pra ficar bonita, pra receber minha filha. Eu tava com os meus pais e eles se ofereceram pra entrar no bloco cirúrgico comigo, mas eu preferi não. Eu falei que preferia entrar sozinha. Eu, de alguma forma, acho que sentia que aquela história seria muito minha e da Giovana, que seria uma jornada de 2 meninas, e preferi entrar sozinha. O pai biológico estava fora da cidade e eu entrei sozinha no bloco cirúrgico. Eu, a doutora Ana Lúcia e a equipe dela. E aí ali a adrenalina sobe, né? E aí eu lembro de chorar, entrar chorando em silêncio, assim, lágrimas escorrendo, coração acelerado. E aí eu fiquei, durante o parto, eu fiquei muito aflita, porque ao mesmo tempo você falou, bom, agora você vai saber se os exames estavam certos, se não, se pode ser muito mais grave do que a gente estava imaginando, que era o grande temor, de ter um problema muito mais grave, que o exame não tivesse detectado, que tivesse algo neurológico, alguma síndrome neurológica. E aquela esperancinha lá no fundo que você quer fazer de conta que ela não existe, mas ela existe, que assim, pô, e se tiver tudo errado? E se a hora que abrir a minha barriga, você, não tem nada, tá tudo bem. Então você fica naquela loucura de pensar em todas as possibilidades e ao mesmo tempo tentar respirar e tentar se acalmar. E aí eu lembro de ela avisar que tava quase na hora. E quando a Giovana nasceu, ela disse uma frase que para mim era assim, uma senha. Ela quis me preparar e ela conseguiu, com uma delicadeza muito grande, me dar a notícia que eu precisava. E ela, com aquela voz rouca dela, nesse exercício de respiração, eu consegui me acalmar um pouco e eu escrevi então no livro, que foi o trecho do livro que eu escrevi para você, para Giovana e para você. Sei que em algum lugar escuro e agradável, silencioso e protegido dentro de mim e bem longe da claridade daquela sala, eu e a minha menina nos encontramos. Olhamos uma para a outra e sorrimos. Fui despertada por um choro suave e breve e pela voz rouca da obstetra, agora com uma fala fora do script. Inesquecível, a delicadeza e a cumplicidade da frase, dita sob medida para mim, instantes antes de me entregarem a minha menina. Ela é do jeitinho que a gente imaginava. A Giovana é do jeitinho que a gente imaginava. E bastou essa frase dela para eu entender tudo. Ela tem tudo que os exames já mostravam. Receba a sua filha do jeitinho que ela é. Então, assim, para mim essa frase é de um companheirismo. Com essa frase, você me deu, assim, uma grande calma. É uma frase de uma delicadeza, de um respeito pelo que eu estava vivendo. O livro foi uma maneira de te agradecer. E estar aqui hoje é uma maneira de te dizer fazer medicina, olha. Que aquela menininha que nasceu de perna torta tá ótima. Eu acho que... E é sua colega de profissão. Pois é. Enfim, ela é a mesma mulher, cheia de energia, com a voz rouca. E o que eu acho mais bacana nesse trajeto, nessa jornada, de primeiro ter escrito o livro e de agora estar aqui gravando esse podcast, é poder voltar para as pessoas que tiveram na história comigo e contar para elas do meu sentimento.
Hoje é dia 23 de dezembro de 2023. A gente pegou a estrada agora, 040, em direção a Itabirito, que é a cidade que eu nasci. E essa viagem é sobre isso, é sobre tentar encurtar as distâncias. Ô de casa. Oi, vó. Oi, Jesus. Tudo bem? O Jesus te ama. Jesus me ama? Ah. Que bom. Quem sabe quem é você? Quem que a senhora acha que é? Eu não sei, mas eu acho que é. Vamos ver. Jesus ama. Peraí que a senhora vai lembrar. Escrever me fez descobrir que aquela dor da reação da minha avó estava guardada e assim, quase amassada, escondida num compartimento ali do meu coração que eu nunca tinha tido coragem de botar pra fora. Porque tinha doído, eu tinha que superar aquela dor, porque a reação da minha avó, eu sabia que não era por má intenção. Adriana? Quem? Adriana. Sou eu, vó. Eu não tô boba, não. Não tá, não. Oi, que Jesus te ama. A minha avó se chama Judite. Ela tá com quase 102 anos. Lúcida. E uma senhora muito simples, que veio do interior, que nunca estudou. Fez ali talvez 1 ou 2 anos de escola na zona rural, em Minas Gerais, numa cidade chamada Moeda, que é uma moedinha, de tão pequenininha até hoje. Que casou muito jovem, com 16, 17 anos, e teve 26 gestações. 11 filhos vingaram. Então, uma mulher que teve uma vida muito dura. Quantas galinhas a senhora tem aqui, hein? Quem é? Eu não tô enxergando quase nada, filha. Não tá enxergando bem? Nada, mas tá ruim. E tem cadeira. A minha avó me fez uma visita quando a Giovana tinha 1 mês e pouquinho de nascida. E na hora de ir embora, a minha avó estava muito contrariada. E ela disse, olha, eu já tenho tantos netos, já tenho bisnetos. Eu nunca imaginei que eu fosse ter uma neta desse jeito. E falou que ia rezar para Nossa Senhora fazer um milagre. O tom de contrariedade, de desgosto. Quando você recebe a visita da sua avó, que geralmente para conhecer um neto é um momento festivo, e você enxerga na expressão dela, na voz dela e no que ela diz, eu nunca imaginei que eu teria uma neta desse jeito. Você sente o desgosto da outra pessoa. E isso dói profundamente, profundamente. Você sente que falhou, que você tem para apresentar para sua avó uma neta com uma deficiência e que a falha é sua. Mas você leva muito tempo para amadurecer e para refletir e entender que a deficiência é algo natural, que faz parte do processo da existência de milhões e milhões de pessoas. Não chora, não? Ai, de alegria. De alegria? De alegria. De alegria. Cadê a Giovana? Giovana? A senhora lembra dela? A senhora lembra da Giovana? E mais da conta. É? Demais. Que Deus abençoe ela. Né, filho? Eu lembro demais da Giovana. Só que, ao mesmo tempo que aquilo foi dolorido, você não pode ficar estacionado naquela dor. Então, com 25 anos, com uma bebezinha com uma deficiência nos meus braços, depois de ter ouvido a frase da minha avó, eu tinha que virar a página e seguir em frente com ela, e buscar tratamentos, e buscar médicos, e buscar força, inclusive, para reagir àquele tipo de comentário, que viria muitas vezes de muitas outras pessoas, em diversas situações. O coitadinha, que dó, puxa, ela tem problema, ela tem defeito. E eu descobri na fala da minha avó que seria uma pancada. Vó, a Giovana se formou em medicina. A Giovana
Tá se formando em medicina. Ela é médica, vó. Viu, filha? É a primeira médica da família, vó. Prazer de você falar isso comigo. Eu esperava essa boa notícia, viu? Esperava. Só que 20 anos depois, eu tenho outra dimensão daquela frase. E aí eu entendo como eu não vivi aquela dor. Como assim, em nome de vencer o que eu acabei de escutar, esqueça que doeu. E vai em frente, acelera e vai em frente. Mas eu precisava voltar. Você nem sabe dizer. Você só se assusta, recebe a pancada. E quando eu escrevi, de alguma forma, eu consegui dizer: não era isso. Não é isso que uma pessoa que tem um filho, uma filha com deficiência, precisa escutar. Mas as pessoas escutam. As pessoas escutam dos companheiros, dentro da família, dos parentes mais próximos, de amigos. Escutam frases que machucam e que as pessoas não têm ideia do quanto machucam. Eu revisitei quando eu estava pronta para revisitar. Até para entender a mágoa que eu ainda tinha da minha avó. E entender que o que eu já sabia desde o começo, ela não fez por mal. Ela fez por desconhecimento, por falta de informação. Ela fez porque ela também estava assustada. Então, entender tudo me faz, de alguma forma, aí sim, tratar aquela dor 2 décadas depois. E eu consegui falar com ela um pedacinho da conversa que, se ela lembrava do nosso encontro. Porque eu lembro da dor do momento em que ela manifestou a contrariedade de ter uma neta com deficiência. Mas para ela, pode não ter tido significado nenhum, né? Ela pode nem se lembrar disso e nem tem obrigação nenhuma de se lembrar aos quase 102 anos. Ô vó, a senhora lembra quando ela nasceu? Que ela nasceu com uma deficiência? Eu lembro de tudo, minha filha. Lembro de tudo. Sabe, eu pedi muito a Jesus. Mas muito. O que a senhora lembra? Ela era assim, diferente. Mas a senhora ficou um pouco triste. A senhora ficou meio chateada, assim, meio desgostosa. Assim, meu Jesus, eu não mereço essas coisas. Se o Senhor acha que eu mereço e que toda a família merece, que derrame a bênção sobre mim com a minha família. Traga o que for melhor. Tá? E trouxe, viu, vó? Não. Ainda que eu tenha sentido uma dor num momento muito difícil para mim, você olha a história como um todo e isso ameniza as dores. Vó, eu tô vendo que a senhora tem uma foto da Giovana aqui, ó. Oi, filha. E a Giovana, apesar de eu não ter participado da vida dela, ela me deu um grande presente fazendo medicina. Porque hoje a gente precisa desse tipo de médico que quer, sabe, aquela coisa que tem uma grande formação, que não está fazendo medicina por fazer medicina. Eu estou muito feliz. Você agradece ela por mim. Só vou te falar só mais uma coisa. Tá. Eu acho que quem dá, às vezes nem se lembra que deu ajuda, que foi importante. Talvez para você tenha sido só... Foi não. Mas assim, quem recebe, guarda. E eu recebi com muito amor. Você foi muito importante no momento mais importante da minha vida. Que bom que eu pude fazer alguma coisa. E é inesquecível para mim. Que bom que eu pude fazer alguma coisa. Porque a coisa que eu mais amo na vida é obstetrícia. Independente. Por esses momentos que a gente pode torcer, que a gente pode, sabe? Ver uma mãe firme, uma mãe poderosa, que consegue as coisas, por mais que isso seja pesado. Porque, querendo ou não,
Você viveu quantas cirurgias da Giovana? 10. 10 cirurgias. Som de batidão, de noite, céu de pé no chão, o detalhe que o coração atende. Medo e coragem. Quando eu penso na jornada cirúrgica da Giovana, que começou com 3 meses de vida, a primeira cirurgia, e terminou com quase 18, quando ela termina o tratamento, eu enxergo ao longo de todo o caminho medo e coragem. Muita gente enxerga só a coragem, dela e a minha. Mas eu sei que do lado da coragem o medo estava gigantesco ali. Esse foi o episódio A Minha Menina. No próximo episódio, eu vou ao encontro dos médicos, os anjos de jaleco que transformaram a nossa história. Até lá. Eu sou Adriana Araújo e sou a mãe dela, da Giovana. Este podcast é produzido pela Trovão Mídia. Direção e produção executiva de Ana Bonomi e José Orenstein. Roteiro de Silvia Gomes. Assistência de produção de Ana Azevedo. Edição de som, trilha sonora original e mixagem por Pedro Vituri.